Rio de Janeiro, 1938, bairro de Fátima. Madrugada de uma terça-feira que até aquele segundo não tinha absolutamente nada de especial. O calor úmido do rio entrava pelas janelas abertas do bar Danúbio, misturando-se com a fumaça espessa de cigarros de palha e o cheiro azedo de cerveja entornada nas mesas de madeira escura. No fundo do salão, um conjunto regional arrastava um samba de breque, tocado com aquela preguiça típica de quem já viu a noite nascer e morrer 1000 vezes. Os risos eram altos. As conversas cruzadas, o tilintar de copos formava uma parede de som caótica e confortável. Era a rotina. Era a Lapa. Até que um som diferente cortou o ar. Não foi um tiro. Não foi um grito. Foi um estalo. Seco. Violento. O som inconfundível de carne batendo contra carne com força desmedida. Numa fração de segundo, a música morreu. O pandeiro silenciou no meio de uma batida. O garçom, equilibrando uma bandeja de alumínio amassado, congelou no meio do passo. As conversas cessaram, como se alguém tivesse desligado a chave geral da cidade. Centenas de olhos se voltaram para o centro do salão, onde a cena se desenhava com uma clareza brutal. No meio da pista, um homem segurava o braço de uma mulher com tanta força que os nós dos seus dedos estavam brancos. A mulher era Dalva, uma dançarina jovem, com o rosto virado para o lado, a bochecha esquerda ardendo num vermelho vivo, marcado pela mão pesada que acabara de a atingir. O corpo dela tremia, não de frio, mas daquele medo paralisante, o pavor de quem sabe que a humilhação pública é apenas o prelúdio de algo pior. O homem que a segurava era conhecido como Boca de Veludo. Um cafetão recém-chegado do interior, um sujeito que confundia barulho com liderança. Ele usava um terno de linho claro, mal cortado, que tentava imitar a elegância dos malandros da capital, mas falhava miseravelmente nos detalhes. Ele suava excessivamente. O rosto dele estava retorcido numa careta de raiva e satisfação, aquela expressão sádica de quem precisa diminuir os outros para se sentir grande. Ele abriu a boca, os dentes amarelados à mostra, pronto para gritar a próxima ofensa, pronto para explicar para aquele bar lotado porque ele tinha o direito de bater numa mulher que lhe devia dinheiro. Mas a frase morreu na garganta dele, porque no canto mais escuro do salão, numa mesa que parecia isolada por uma barreira invisível de respeito, uma sombra se moveu. Para você entender o peso desse momento, precisa compreender a geografia daquele lugar. O bar Danúbio não era apenas um ponto de encontro, era um tribunal. E naquela noite, o juiz estava presente. Sentado sozinho, com uma postura impecável que contrastava com a curvatura cansada dos outros frequentadores, estava João Francisco dos Santos. O mundo lá fora o chamava de Madame Satã. Mas ali dentro, ele não era uma caricatura. Ele era a autoridade máxima. Naquele ano de 1938, Satã estava no auge absoluto de sua forma física. Ombros largos, cintura estreita, músculos que pareciam esculpidos em ébano sob uma camisa de seda branca imaculada. Enquanto Boca de Veludo era o retrato da brutalidade desleixada, Satã era a imagem do controle. Ele não tinha uma gota de suor na testa. Na mesa à sua frente, um copo de cerveja intocado. No bolso superior do paletó, dobrado com precisão geométrica, um lenço de seda. Esse lenço não era apenas um acessório, era um aviso. Num lugar onde a sujeira e o sangue eram comuns, manter-se limpo era a maior demonstração de poder. João Francisco viu o tapa. Ele viu a cabeça de Dalva girar. Ele viu a covardia estampada na postura do cafetão. Mas ele não pulou da cadeira. Ele não gritou. Lentamente, como se estivesse debaixo d'água, Madame Satã colocou as duas mãos na mesa e empurrou a cadeira para trás. O som da madeira arrastando no chão de cimento foi a única coisa que se ouviu no bar inteiro. Ele se levantou. Ajustou o punho da camisa de seda, garantindo que o tecido não prendesse seus movimentos. Deu 2 passos para a frente, saindo da sombra e entrando na luz amarelada das lâmpadas penduradas. Ele não olhou para Dalva. Os olhos dele, frios e indecifráveis, estavam fixos em Boca de Veludo. O cafetão, percebendo o movimento, virou o rosto. Quando seus olhos encontraram os de Satã,
Houve um momento de confusão. Boca de Veludo era novo na área. Ele via a camisa de seda, os anéis, o jeito de andar e o preconceito dele, a visão limitada de um homem bruto, lhe disse que aquilo não era uma ameaça. Ele viu a sexualidade de João Francisco e, estupidamente, traduziu aquilo como fraqueza. Satã parou a 3 metros de distância. Cruzou as mãos nas costas. A voz dele saiu baixa, quase um sussurro, mas projetada com tal técnica que chegou a cada canto do salão, ecoando nas garrafas de vidro atrás do balcão. Solta. Foi uma ordem simples. Não foi um pedido. Não havia interrogação no final. Era um fato. Boca de Veludo piscou. O silêncio do bar o incomodava. Ele esperava que alguém risse, que seus capangas fizessem alguma piada, mas ninguém se mexeu. Os frequentadores regulares, os malandros velhos de guerra, os garçons, todos sabiam o que estava acontecendo. Eles estavam assistindo a um homem cavar a própria cova com a boca. O cafetão soltou uma risada nervosa, forçada, tentando recuperar o controle da cena. Ele apertou ainda mais o braço de Dalva, fazendo-a soltar um gemido baixo de dor. Ele queria mostrar que quem mandava ali era quem tinha a voz mais grossa e a mão mais pesada. "Você tá falando comigo, boneca?" Boca de Veludo perguntou, a voz carregada de escárnio, projetando o insulto para a plateia, buscando cumplicidade. "Volta para tua mesa antes que eu resolva te ensinar como o homem de verdade trata os teus." A plateia prendeu a respiração coletivamente. O ar ficou tão denso que parecia sólido. Insultar Madame Satã já era um risco de vida. Insultá-lo usando sua sexualidade como arma, no meio do seu território, enquanto agredia uma mulher indefesa. Aquilo não era coragem, era suicídio. João Francisco não reagiu ao insulto. O rosto dele permaneceu uma máscara de pedra, mas muito sutilmente ele descruzou as mãos das costas. Com a mão direita, ele alcançou o bolso do paletó e retirou o lenço de seda. Com movimentos calmos, quase litúrgicos, ele passou o lenço pelos lábios, dobrando-o novamente e guardando-o no bolso da calça. Ele estava se preparando, não para uma briga de bar. Ele estava se preparando para uma execução pública. "Eu não vou repetir", disse Satã, e dessa vez a temperatura da sala pareceu cair 10 graus. "Solta a moça, agora." Boca de Veludo sentiu o medo. Aquela frieza não era normal. Mas o ego é uma armadilha mortal. Ele já tinha ido longe demais. Se recuasse agora na frente de todos, sua reputação de durão acabaria. Ele olhou para os lados, vendo os rostos tensos, e tomou a pior decisão de sua vida. Com um movimento brusco, ele empurrou Dalva para o chão como se ela fosse um objeto quebrado. Enquanto ela caía, a mão dele foi para a cintura, por baixo do paletó de linho. O metal brilhou na luz fraca. Uma navalha. A lâmina se abriu com um clique sinistro. "Você quer briga, seu desviado?" Boca de Veludo rosnou, a navalha desenhando um arco no ar, a ponta afiada apontando para o peito de Satã. "Então vem, vem que eu vou desenhar um sorriso novo nessa tua cara de madame." A polícia estava na porta. 2 soldados da Guarda Civil fardados observavam tudo da entrada. Eles tinham cacetetes, eles tinham armas, mas eles não deram um passo. Eles cruzaram os braços e encostaram no batente da porta. Eles sabiam que a Justiça da Lapa tinha seus próprios ritos, e naquela noite a sentença já tinha sido proferida. Intervir agora seria apenas atrapalhar a lição. Madame Satã olhou para a navalha. Depois olhou nos olhos do cafetão, e então fez algo que ninguém esperava. Ele sorriu. Não um sorriso de alegria, mas o sorriso predador de quem acaba de perceber que a presa entrou sozinha na jaula. Ele começou a caminhar lateralmente, circulando o homem armado. Os passos de Satã eram leves, quase uma dança, o peso do corpo distribuído perfeitamente, pronto para explodir em qualquer direção. Ele estava tirando o paletó enquanto andava, sem pressa, dobrando a peça cara com cuidado e colocando-a sobre uma cadeira vazia próxima. Agora, ele estava apenas de camisa de seda e calça social, desarmado, contra um homem com uma navalha. "Você acha que essa lâmina te faz homem?" Satã perguntou, continuando a rodear, fechando o cerco psicológico. "Você acha que bater em mulher te faz homem? A Lapa vai te ensinar a diferença entre um valentão e um homem de verdade.
Boca de Veludo estava sozinho no centro do palco que ele mesmo criou, mas a arrogância em seu rosto estava derretendo, substituída por algo muito mais primitivo: a incerteza. Ele segurava a navalha à frente do corpo, a lâmina prateada tremendo levemente, refletindo a luz amarelada e suja das lâmpadas. O suor escorria da testa dele, descendo pelas têmporas, encharcando o colarinho daquela camisa de linho que ele achava tão elegante. Ele respirava pela boca, curto, ofegante, o peito subindo e descendo num ritmo descompassado. Ele procurava os olhos de seus capangas, buscando algum sinal de apoio, mas encontrava apenas cabeças baixas ou olhares desviados. Naquela arena, ele tinha sido abandonado. Do outro lado, a 3 metros de distância, Madame Satã era o oposto absoluto. Sem camisa, o tronco nu brilhava não de suor, mas de uma vitalidade contida. A pele escura parecia absorver a luz. Ele não respirava com esforço. A respiração dele era indetectável, lenta, controlada. Ele continuava a se mover lateralmente, desenhando um semicírculo perfeito ao redor do cafetão. Os pés de João Francisco tocavam o chão de cimento batido com uma suavidade que desafiava a lógica de um homem daquele tamanho. Ele não estava andando. Ele estava deslizando. Era a ginga, aquele balanço hipnótico da capoeira que confunde o olho destreinado, fazendo o alvo parecer estar em 2 lugares ao mesmo tempo. "Vem", sussurrou Satã, e a palavra flutuou no silêncio como uma sentença. "Traz o teu ferro, traz a tua raiva", Boca de Veludo rosnou. A humilhação estava queimando mais que o medo. Ele não podia recuar. Não na frente das mulheres que ele explorava. Não na frente dos homens que ele intimidava. O orgulho, aquele veneno dos tolos, tomou o controle dos seus músculos. Com um grito rouco, uma tentativa patética de reunir coragem, o cafetão avançou. Ele não era um lutador técnico, mas uma navalha não exige técnica para matar. Ela exige apenas contato. Ele desferiu um golpe horizontal, largo, na altura do pescoço, com a intenção clara de decapitar, ou, no mínimo, rasgar a jugular de Satã. Foi um movimento rápido, impulsionado pelo pânico, o tipo de ataque que, em 99% das brigas de bar, terminaria em sangue e tragédia. Mas aquela noite pertencia ao 1% restante. Para quem assistiu, o que aconteceu a seguir desafiou a compreensão visual. No momento exato em que a lâmina deveria encontrar a pele, Madame Satã desapareceu da linha de corte. Ele não recuou. Ele não bloqueou. Ele executou a negativa. O corpo de João Francisco desabou em direção ao chão com uma fluidez líquida, dobrando a perna de apoio e esticando a outra, rebaixando o centro de gravidade para muito abaixo da linha da cintura do agressor. A navalha de Boca de Veludo cortou o ar vazio, assobiando inutilmente onde 1 milésimo de segundo antes estava o pescoço de Satã. O cafetão, levado pela inércia do próprio golpe frustrado, perdeu o equilíbrio. O corpo dele se projetou para a frente, o flanco totalmente exposto, a guarda aberta. E foi nesse instante, nesse brevíssimo intervalo onde a gravidade cobra seu preço, que a armadilha se fechou. Satã não estava apenas se esquivando. A negativa da capoeira não é uma fuga, é o carregamento de uma mola. Do chão, usando a força das pernas que pareciam pistões hidráulicos, João Francisco se impulsionou para cima e para o lado. Ele surgiu na lateral cega de Boca de Veludo como uma aparição. Ele não fechou a mão. Ele não deu um soco. Socos quebram dentes, incham olhos, fazem barulho. Satã não queria barulho. Ele queria o silêncio. A mão direita de Satã estava aberta, os dedos esticados e rígidos como uma tábua de madeira nobre, o polegar recolhido. O golpe foi cirúrgico, uma cutelada seca, desferida com precisão anatômica, diretamente na proeminência laríngea do pescoço do cafetão. O pomo de Adão. O som que se ouviu não foi de impacto. Foi um som abafado, úmido, algo como quebrar um galho verde enrolado em um pano grosso. A reação foi instantânea e aterrorizante. A navalha caiu da mão de Boca de Veludo, tilintando no cimento como um brinquedo esquecido.
O homem levou as duas mãos ao pescoço, os olhos arregalados, saltando das órbitas num pânico absoluto. Ele abriu a boca para gritar de dor, para xingar, para pedir socorro. O peito dele contraiu, expulsando o ar dos pulmões com força. Mas nada saiu. Nenhum som, nenhum gemido. Apenas um chiado sibilante, o ar escapando por uma garganta que colapsou sobre si mesma. O cafetão caiu de joelhos. O mundo dele, construído sobre gritos e ameaças, tinha acabado de ficar mudo. Ele tentava puxar o ar, e o ar entrava com dificuldade, rasgando, insuficiente. A dor devia ser lancinante, mas o horror de perder a voz era maior. Ele olhava para cima, para a figura imponente de Madame Satã, com a expressão de uma criança perdida no escuro. O bar continuava em silêncio absoluto. Dalva, ainda no chão, olhava para a cena sem conseguir piscar. Os policiais na porta descruzaram os braços, mas apenas para se ajeitarem melhor e verem o final do espetáculo. Madame Satã não atacou novamente. Não havia necessidade. O inimigo estava neutralizado da forma mais poética possível. Ele caminhou calmamente até a cadeira onde havia deixado seu paletó. Pegou a peça de roupa, sacudiu a poeira invisível e vestiu-se, cobrindo o torso novamente, voltando a ser o dandy, o cavalheiro. Então, ele enfiou a mão no bolso da calça. Retirou o lenço de seda branca. O mesmo lenço impecável do início da noite. Ele caminhou de volta até o homem ajoelhado, que ainda agarrava o próprio pescoço, chorando lágrimas grossas de desespero. Com uma delicadeza que contrastava violentamente com o golpe anterior, Satã usou o lenço para limpar a mão direita, a mão que desferiu o golpe, como se tivesse tocado em algo imundo, algo que pudesse contaminar sua pele. Ele não estava limpando suor, estava limpando a existência daquele homem de si. Ele se abaixou, aproximando o rosto do ouvido de Boca de Veludo. O cafetão encolheu-se, esperando o golpe final, a morte. Mas Satã apenas sussurrou, com aquela voz aveludada e firme, para que apenas os dois ouvissem, embora a frase fosse ecoar na Lapa por décadas. Você usou sua voz para ameaçar quem não podia se defender. Agora o silêncio vai te ensinar o que é respeito. Satã largou o lenço de seda sobre o ombro do cafetão caído. Era uma doação. Um trapo para estancar o choro. Ele se virou, fez um sinal sutil com a cabeça para o dono do bar e caminhou em direção à saída. A multidão se abriu como o mar vermelho. Ninguém tocou nele. Ninguém ousou dizer uma palavra. Quando ele passou pelos policiais na porta, um deles acenou levemente com a cabeça. Uma permissão. Um reconhecimento de autoridade. Nas 72 horas seguintes, a história se espalhou como pólvora pelos morros e vielas do Rio de Janeiro. Diziam que Satã tinha arrancado a voz do homem com magia. Diziam que ele tinha quebrado o pescoço com um sopro. Mas a verdade era mais crua. Boca de Veludo sobreviveu. Ele não morreu naquela noite. Mas o homem que ele era, esse sim, faleceu no chão do bar Danúbio. A lesão nas cordas vocais foi permanente. Sua voz, antes um trovão de ameaças, transformou-se num sussurro rouco, um chiado inaudível que exigia esforço para ser compreendido. Sem sua voz, sem sua capacidade de intimidar pelo grito, seu império de cartas desmoronou em semanas. As mulheres que ele explorava foram embora, uma a uma, percebendo que o monstro não passava de um homem quebrado e mudo. Ele desapareceu da Lapa 6 meses depois, voltando para o interior, carregando a cicatriz interna de quem desafiou o dono da rua e perdeu a única coisa que tinha valor. E Dalva, a moça do tapa. Dalva nunca esqueceu. Dizem que anos depois ela ainda guardava uma admiração silenciosa pela figura de João Francisco. Ela conseguiu sair daquela vida, encontrou trabalho numa confecção em São Cristóvão e nunca mais permitiu que um homem levantasse a mão ou a voz para ela. Porque ela tinha visto com os próprios olhos que até o grito mais alto pode ser calado num segundo. A lei que ficou gravada nas pedras portuguesas da Lapa naquela madrugada foi clara e brutal. Uma lição que serve até para os dias de hoje. A violência faz muito barulho, sim, mas o verdadeiro poder, aquele que comanda, aquele que decide destinos, é o poder que consegue calar o ambiente inteiro sem precisar levantar o tom de voz. Agora eu te pergunto, olhando para o mundo de hoje,
onde a justiça muitas vezes falha e os agressores saem pela porta da frente. Você acha que a justiça das ruas, essa justiça imediata e violenta de Madame Satã, era um mal necessário numa época sem leis para os marginalizados? Ou será que a violência, mesmo contra um tirano, nunca se justifica? Deixa a tua opinião aqui embaixo. Eu leio tudo. E se você quer entender como outros reis e rainhas do submundo construíram suas lendas a sangue e estratégia, clica no botão de inscrição e ativa o sino. Tem outra história te esperando aqui no canal, e acredite, ela é ainda mais impressionante que essa.